Boa noite, meu povo. Tava sumida, né? Porque eu tava meio sem tempo. Novembro foi meio correria, porque eu tive um casamento, umas coisas pra poder fazer. E aí eu falei, não, tem que voltar com meus vídeos, né? Tô tentando me organizar, pensar em conteúdos que sejam relevantes, né? Pra poder alcançar mais pessoas. Mas então vamos lá. Eu fiz o procedimento chamado otomodelação. E eu vou te contar como foi a minha experiência. Já inicio esse vídeo falando que a automodelação não é frescura para quem quer fazer o procedimento. Quem tem orelha de abano sabe a insegurança que é poder usar um cabelo preso assim. Eu vou tentar achar fotos, né? Eu até inclusive pedi o doutor que realizou minha cirurgia, né, para poder me mandar as fotos do antes e depois, porque eu não tenho muitas fotos. Tanto é que a maioria das pessoas que eu contei que eu tinha feito o procedimento falou assim: ué, mas por que você fez? Você tinha orelha de abano? Porque eu evito, né? Sempre evitei prender o cabelo, sempre foi uma questão pra mim. Desde quando eu sou muito pequena, eu sofria muito bullying na escola por causa disso. O que mais me marcou foi quando eu era criança e eu estudava numa escola particular e aí tinha tiara do uniforme da escola, né? E todas as minhas amigas usavam. E toda vez que eu colocava a tiara por cima da minha orelha, a minha orelha doía muito, começava a empurrar a tiara e ela saía. E quando eu colocava a tiara por trás da orelha, a orelha ficava pior, ficava assim, ó, igual o Dumbo. E infelizmente, né, tem crianças que os pais não educam, não orientam de forma legal, que brincadeira que magoa não é brincadeira, é uma forma de violência, né? Praticaram bullying comigo dessa forma. Então sempre foi uma insegurança pra mim. Eu evitava ficar de cabelo preso o máximo que eu podia. Quando eu prendia o cabelo, eu tentava fazer detampar a orelha. Isso era muito desgastante, porque nem todo penteado que eu queria fazer dava certo. Eu era criança, eu era muito magrinha, então destacava ainda mais, né, na minha fisionomia. Então, assim, era muito difícil lidar com isso, mas eu fui aprendendo a não ligar ao longo do tempo. A gente vai crescendo e vai amadurecendo, e quando a gente vai ficando adulto, não liga tanto mais. A verdade é essa. Só que não quer dizer que não incomoda. Então, como foi a trajetória até aqui, né? Eu sempre quis fazer a cirurgia. Só que, infelizmente, a otoplastia, que é a cirurgia, né, plástica para correção de orelha de abano, é uma cirurgia, pelo menos aqui nos meus arredores, que quando eu orcei, não era barato para as minhas condições financeiras. Eu orcei na época, era mais ou menos uns R$ 6.000. Se for comparar quantos anos atrás foi isso, foi uns 10, de 10 a 15 anos mais ou menos atrás, né? Porque eu orcei 2 vezes, eu tentei realizar, né, a cirurgia. E eu desisti, não foi só por causa do orçamento, foi porque eu tenho costume de pesquisar muito sobre tudo. Então, quando eu fui pesquisar os pós, né, o pós-cirúrgico da otoplastia, eu desisti. Porque fica muito inchado, era muito dolorido, então me fez desistir. Já tem mais ou menos uns 5 anos que surgiu, né, a otomodelação. Porque na minha concepção, a medicina está aí exatamente para trazer evolução e praticidade na nossa vida. E a cirurgia plástica, né, os procedimentos estéticos, também são sujeitos a isso. Então, quando a automodelação surgiu, eu também fui atrás para saber. E na época, não era muito diferente do que o preço, né? Não era muito diferente do que a autoplastia. Então, naquele momento, eu não achei que ia dar certo, não achei que era prioridade e também não tentei. Acompanhando, né, o Instagram, eu vi que tinha uma pessoa aqui na minha cidade que fazia automodelação por um método que parecia um método simples. Não tem muitos conteúdos por aqui para a gente ter um parâmetro sobre de como é o procedimento, né? A minha ideia inicial era até filmar o procedimento e tudo mais, mas acabou que
eu tava muito nervosa no dia quando eu cheguei para poder realizar o procedimento, porque eu fiz na véspera do meu aniversário, foi um presente, eu fiquei muito feliz, porque é um sonho, né? Enfim. Aí eu tava muito nervosa, então eu não consegui dar andamento, como eu falo, né? Eu sou uma blogueira meio em fase de treinamento. Então, assim, quando é uma coisa útil, que vai gerar conteúdo e tudo mais, eu ainda me perco pra fazer os vídeos, né? Então, eu decidi arriscar. Porque tava na promoção, e era um valor que cabia no meu bolso. Eu não vou divulgar valor, porque os valores alteram muito, né? De um tempo para outro, então eu prefiro não divulgar valor. Caso alguém tenha interesse, entre em contato com o profissional para saber como que é. Mas uma coisa eu te falo com clareza. Automodelação é muito tranquilo, tá? Não é indolor. Durante o procedimento tá? Durou mais ou menos 1h30 o procedimento, né? A gente deita lá na maca, né? E aí ele faz uma anestesia local nas orelhas, pra gente não sentir como vai ser, né? A gente tem noção do que tá acontecendo, mas a gente não sente a dor. Depois que a anestesia passa, a dor vem. E é uma dor considerável, mas não é nada insuportável. E baseado nas minhas pesquisas da época da otoplastia, não chega nem perto, porque a minha cicatrização, por exemplo, ela é muito boa. Então, eu não tive inchaço, ela ficou muito vermelha, sabe? Mas eu não tive inchaço, a minha dor ainda dói, dependendo do jeito que eu né, encosto ou como eu durmo, ainda incomoda um pouco. O pós, né, são 6 meses, já tem outubro, novembro, vai fazer 3 meses, agora em dezembro que eu fiz, então ainda tem um longo caminho, né, pela frente. Mas, como eu tava falando, né, a automodelação, o pós-operatório é muito tranquilo, você tem que seguir a orientação, né, primeiro ponto, faça com um profissional que você conhece, que você tem referência, e não se aventure em qualquer pessoa, porque por mais que seja um procedimento mais tranquilo, é invasivo. Porque mexe na sua orelha, mexe na sua cartilagem, corta, sai sangue, né? Tem todo um procedimento ali. Mas, segundo ponto, é muito rápido. É 1h30 só de procedimento para as 2 orelhas. É praticamente indolor, né? Então, eu só vi vantagens. Um preço super acessível e o resultado é na hora. Porque na hora que você levanta, você já vê suas orelhas no lugar, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma experiência muito boa pra mim. Eu faria de novo e o momento, assim, mais interessante foi que, né, como eu disse no início do vídeo, que eu fui num casamento, eu queria inclusive usar um rabo alto de cavalo, mas aí eu não consegui. Mas eu consegui fazer um penteado e eu não precisei preocupar com a minha orelha, porque a minha orelha tava na onde que ela tinha que estar. Isso pode parecer bobeira pra quem não tem esse tipo de insegurança, pra quem não liga pra essas coisas. Mas pra mim foi uma tranquilidade e uma satisfação. Eu falo que a parte que eu mais gosto do meu corpo hoje em dia é minha orelha, porque ela tá no lugarzinho que ela sempre teve que estar. Então, falo com tranquilidade. Se você quer fazer a automodelação, faça. É o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, porque valeu a pena demais. Porque muda a autoestima da gente, muda a fisionomia da gente, a gente se sente mais arrumada. Agora não, porque meu cabelo não tá ajudando muito. Mas no dia a dia facilita, sabe, também, porque a gente não tem que ficar escondendo, não tem que ficar prendendo, escovando o cabelo, inventando um monte de coisa. Então, assim, falo com clareza pra vocês. Procurem um profissional que tenha segurança, né? Que vocês tenham referências. Não é um procedimento que dói muito. Ele vai doer porque mexe, né, na sua orelha, mas não é insuportável. O pós-operatório é muito tranquilo e o valor é muito acessível. Então, pra mim, só tem benefícios. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem e eu vou tentar achar alguma foto de antes e depois pra colocar, tá bom?
Um beijo, fica com Deus.